Esse filme foi muito criticado na época, foi um grande fracasso de bilheteria. Foi um filme que os críticos acusaram de muitas coisas, de ser um filme pretensioso, de ser um filme que os mais conservadores taxando de anti-americano, outros dizendo que era um filme que dizia que queria falar desse contexto social de contracultura e da classe trabalhadora, que não a classe social do Antonioni, e que isso não funcionava enquanto filme. Mas o Antonioni argumentou que não, que esse filme não é um filme sobre contracultura, não é um filme sobre revolta estudantis, não é um filme político. Apesar de ele ter toda uma carga muito política nele, no que ele trata, dentro de diversos assuntos. Tanto da repressão policial, quanto do capitalismo que domina e privatiza esses espaços naturais, como no filme dizia do Zabriskie Point. Mas esse é um filme que trata sobre os dois, sobre a Daria e sobre o Mark. É um filme que trata sobre esses dois sujeitos, tais como nos outros filmes do Antonioni. Também vai tratar sobre os dois sujeitos protagonistas que vão entrar em crise em seu determinado tempo. Há muita coisa sobre os filmes do Antonioni dele tratar sobre a crise incorporada nesse sujeito. O sujeito ele tem em si o espírito do seu tempo, da sua época, nessa crise da modernidade dele. E esse trata desses dois sujeitos, o Mark, que é esse estudante que estava envolvido nas rebeliões estudantis, e a Daria, que é essa secretária dessa grande corporação que pretende construir um parque privado de residencial no meio do deserto para lucrar. Então, nessas duas realidades que se encontram, o que há é muito lugar de uma fuga desse seu lugar. Né? Realmente são dois sujeitos comuns que decidem, tais como em outros filmes do Antonioni, andar à deriva para fora daquela situação em que eles estão, em que eles realmente estão em crise e não aguentam mais essa condição. Então o Mark foge porque ele não se identifica com esse discurso da coletividade, ele pretende que haja ação, de fato, com relação a essa violência policial, mas ele é individualista, ele não quer se unir a esse coletivo, apesar de ele sentir, sim, a necessidade de agir perante essa situação. Já a Daria já não se identifica mais com aquele meio corporativo, burocrático em que ela trabalha. Então ambos andam na direção de uma deriva para longe desses meios em que eles estão. Tais como nos filmes da trilogia, tais como em outros filmes do Antonioni, andar em direção para um lugar que não é o meu, sabe? E criar esse sujeito comum que vai andar para um lugar totalmente deserto, como no caso desse filme, no caso do Deserto Vermelho, e para outros lugares da cidade, como na trilogia da Incomunicabilidade. Tanto que esses dois atores, eles eram dois não atores, não tinham experiência com cinema, com teatro, eram duas pessoas que eles acharam durante o casting, chamaram, e isso foi uma coisa muito criticada na época também pela atuação deles, mas ele disse, não, são dois não atores incorporando esse sujeito comum desse tempo, desse final dos anos 60, início dos anos 70. Então são esses dois sujeitos que incorporam essa cultura, incorporam esse tempo, que vão fugir dessa cultura, fugir desse momento deles. Inclusive é isso que é muito fundamental no cinema do Antonioni, o ambiente, é o que o cerca, é a cidade, meio urbano que domina o cinema do Antonioni. Então, nas cenas em que nós estamos na cidade com os personagens, há esse excesso de informação, a esses muitos letreiros de corporações, a essas pequenas indiretas, não, nem pequenas, essas grandes diretas para o filme, como aquele outdoor que aparece atrás do Mark. Nós temos que ir embora daqui. E
todas aquelas alusões aos porcos sendo jogadas, essa alusão ao capitalismo, a essas grandes empresas que estão tomando conta da cidade, você está sempre vendo, e as próprias atitudes que eles têm com relação aos outros. É uma realmente crise na relação dos estudantes que não conseguem se entender e chegar a esse discurso político que englobe todos e que realmente dê voz a quem está realmente sofrendo mais essa opressão por parte da polícia, e também essa relação de comércio quando ele vai tentar comprar um sanduíche, e a relação com a polícia, que é retratada do início ao fim como sendo também sujeitos comuns, mas sujeitos comuns que estão sempre lidando na situação de oprimir e está sempre não racionalizando isso, mas sendo a força repressora que tem que estar lá e agindo contra os jovens. Então eles são sempre irônicos, sempre ácidos também. E essa paisagem que de início toma esse lugar extremamente dominado pelas empresas, pelo capitalismo, por essa cultura, vamos dizer então que essa primeira parte do filme mostra uma cultura, ela é esvaziada aos poucos do momento que ele sai no avião que ele rouba em direção ao deserto, qualquer lugar que ele encontrar. Então, a partir daí, eles chegam ao deserto e não há mais a presença dessa cultura dominante, é apenas uma placa que indica que aquele lugar de formações de gesso e borato, que aqueles dois sedimentos formaram aquela região, deserta, inabitada e, como o Mark diz, morta. É um lugar que não há espaço para essa dominação cultural, embora haja pessoas que queiram construir e privatizar aquela área. Mas é uma área inabitada, é uma área natural, é uma área que não é habitada por essa cultura. Então, no momento que há o encontro, aliás, antes disso, já há vestígios do que vai chegar até aquele lugar. Quando ela sai de carro de Los Angeles, ela encontra um bar no meio de uma cidade pequena, só com velhinhos, bebendo cerveja, conversando sobre o passado, um deles um pugilista, e ao mesmo tempo o contraste com as crianças que esse senhor trouxe, que são várias crianças que estão super rebeldes, estão até criando música no meio do nada naquela cena, que estão com esse espírito novo, esse espírito rebelde, até que ela sai daquele bar e vai chegar realmente ao deserto, onde não há mais ninguém naquele momento. Então, quando ela encontra com o Mark, é como se diluísse esse tempo da modernidade, esse tempo da cidade, e se alcançasse um outro tempo, que é realmente o tempo do cinema moderno, o tempo do Antonioni, dessa deriva e desses tempos mortos de esgotamento. Então ele esvazia esse ambiente para dar espaço a que os dois se manifestem, não dentro de uma cultura, mas dentro de outra coisa, dentro de realmente uma manifestação do tempo, uma manifestação deles, uma manifestação selvagem, uma manifestação que não se enquadra mais dentro daquela cultura. Não é mais uma manifestação do capital, é uma manifestação do corpo, é uma manifestação da identidade. Inclusive, é nesse momento do filme que há menos diálogo, que o diálogo trata mais de trivialidades, em que não há excesso de informação. Porque isso é uma coisa muito forte no cinema do Antonioni, com os personagens dele, é que há muitos silêncios pautados que falam mais do que os diálogos do filme. Então esses momentos de menos diálogo, eles trazem realmente, incorporam o espírito do que o filme é, dessas duas personagens nesse espaço e nesse tempo. Enquanto nos locais em que realmente há muita gente, há muito diálogo, como no início do filme, há muita fala, há muito diálogo, mas não há um entendimento. É muito dito para pouco entendido. E esses esvaziamentos também que o Antonioni traz nos filmes dele. Essa incomunicabilidade, essa impossibilidade de se entender, para tentar descobrir uma outra maneira de chegar a isso. Então nesse filme ele propôs desertos, propôs eles retomarem realmente o que são seres humanos, realmente tem algo para além da cultura, o corpo, a manifestação de si, e que cria algo também incrivelmente político naquele espaço. Por ser um espaço que é realmente, como o cara comenta no bar, um espaço que é parte da história americana, parte da história do mundo. Então é algo antes da civilização chegar lá, existe antes da cultura chegar lá. Então é um outro espaço de um outro tempo, para além dessa cultura. Esse esvaziamento traz essa manifestação dos corpos deles, que traz essa sequência incrível com essa companhia de teatro americana, Open Theater, que desses atores coreografados realmente nesse jogo que é ao mesmo tempo infantil, como aquelas crianças estão perto daquele bar. É quase como uma brincadeira e algo selvagem também.
É algo do lugar do animal, assim. É do lugar para além da cultura capital, para além da roupa, para além desses avisos, desses excesso de informações, dessa comunicação. Tipo, não há mais linguagem naquele momento. É como se o Antonioni criasse um espaço que fosse um vão entre as linguagens, sabe? A única linguagem possível é a do corpo, é realmente do puramente humano, da pele. E do momento que acaba esse momento deles no deserto, há novamente a retomada da civilização. Chega aquela van com aqueles vários adesivinhos, retomando aquelas placas do início do filme. É novamente a civilização chegando. É a família chegando e a mulher comentando: olha, ia dar um drive-in maravilhoso aqui, ia dar massa construir um cinemão, construir um comércio nesse lugar. Esse lugar é perfeito para o capitalismo ganhar muito dinheiro. Aí ela fala: então por que tu não faz? Aí ele: não, vou tirar uma foto aqui. E é novamente esse registro da representação dessa civilização, dessa cultura que volta. E que vai voltar novamente na cultura do policial. Ou seja, a polícia, de quem é um momento de controle, um momento até de onde ele foge, após ter essa verdadeira vontade dele de agir perante a polícia, até tentar matar, ele vai encontrar novamente esse policial. E vai se colocar numa posição em que é possível ele agir e matar esse policial novamente. Mas a situação se contorna e ele não precisa mais disso. Então ele se livra das armas porque ele pretendeu deixar essa situação de lado, devolver o avião e não resistir mais, sabe? Não viu uma outra oportunidade, uma outra alternativa de viver para além dessa cultura que não é essa, sabe? Tem consciência da família que vai lá para propor esse novo investimento. E a Daria, mais do que todos têm, essa consciência desse investimento imobiliário que eles propõem lá, propõem nesse espaço do Vale dos Abrisiquões. E é irônico porque é o Vale da Morte, né? E eu queria até que o Henrique tinha dito que vinha aqui, porque eu ia fazer realmente a relação que eu vi numa análise que era esse filme com o Jerry, do Gus Van Sant, desse vagar pelo deserto, onde não há mais essa inscrição dessa cultura, há simplesmente os corpos e a perspectiva da morte. Ele fala: esse lugar está morto. Só que o que existe lá é ao contrário do que se propõe dentro da civilização e da cidade, muita vida. Se propõe muita vida naquele lugar, se propõe algo de uma existência muito selvagem, não cultural, não linguagem mais naquele espaço. Então é esse contraste que traz o filme para essa política realmente de reinventar um lugar. E então ele decide ir embora, decide devolver o avião, mas ela está muito tomada pelo que aconteceu, por essa realmente força selvagem sexual, essa força extremamente humana, extremamente animal, que se encontra nesse lugar do deserto. E ela pede para ele ficar, para eles realmente criarem algo novo, mas ele vai embora. E ao ir embora, ele realmente toma uma posição em que ele está cercado por aquilo que ele não quis combater. Ou que ele se isolou de uma coletividade para ir de encontro dessa situação. Ele leva então o avião para um posto onde ele tem plena consciência de que ele vai ser cercado pela polícia e de que ele está pronto para morrer. É um personagem dotado dessa rebeldia, tal como outros personagens que poderia até fazer paralelo com a nova Hollywood. Poderia ser um personagem de um filme do Terrence Malick, poderia ser de um filme do Scorsese, poderia ser uma dessas forças de heróis que agem, mas não é sobre um herói. É sobre um sujeito que está dentro dessa civilização e não vai poder realmente agir diante disso tudo. É novamente a imagem em movimento, que é o cinema moderno. A imagem ação, aliás. Mais do que a imagem em movimento, a imagem em tempo, que cria esse novo olhar para o cinema, que vai mover não pela força das ações que realmente vão condicionar todo o resto do filme, e o filme vai se desenvolver a partir dessa ação, mas pelo tempo e pelas ações que vão mover de acordo com o que realmente acontecer nessa ordem realista. Então ele vai devolver esse avião, não vai lutar mais, não é mais um filme sobre heróis, é um filme sobre esses sujeitos que estão em crise. Esse é o olhar do Antonioni sobre esses jovens. É daí que veio o filme, dessa reportagem que ele leu, que tinha essa história de que um jovem tinha pegado um avião, roubado um avião, e ao devolver ele foi assassinado pela polícia. Então disso, dado o contexto da época, ele inseriu essa história e desenvolveu isso que traz todo esse contexto, essa política, essa cultura dessa época. E no momento que o Mark está morto, a Daria ela realmente está muito mudada, está realmente afetada
pelo que acontece nessa tarde no Zabriskie Point e por todo o contexto de que ela realmente conseguiu criar algo de uma consciência dentro dela, em todo esse contexto. Então ela vai se encaminhar para o lugar de trabalho dela e vai encontrar muito a presença dessa força capital, essa força cultural, que vai chamar ela para dentro, para ficar num quarto confortável, com roupas novas, e a mulher que vem trazer a toalha para ela. Só que ela realmente se recusa do momento que ela vê a paisagem natural que circunda todo aquele lugar. Então ela vai embora, e antes de ir embora, ela realmente tem um momento último do filme, que a força de vontade dela, que também é a força de vontade do Mark, de toda a força cultural de uma contracultura na época, se propõe realmente a explodir tudo. E a explodir os pequenos ícones de cultura que estiverem lá, os pequenos objetos, os livros são explodidos. As roupas são explodidas, todos os acessórios são explodidos, e os livros também. Como esse lugar de inserção de cultura, ela se propõe a negar isso tudo diante do deserto. Então uma grande explosão é realmente uma grande negativa dada tudo aquilo. Então é novamente o lugar de encher de elementos do quadro, placas, discursos, e novamente esse esvaziamento da cultura, não pelo deserto, mas para retomar o deserto, destruir tudo, deixar só a forma do deserto, da morte, realmente. O Vale da Morte, como lugar de inscrição da vida, desse estar selvagem, desse estar não cultural. Então é um filme que propõe uma reflexão cultural, uma reflexão política, mas não tratando do movimento, não tratando do capitalismo, mas circundando e falando o que é o sujeito que está entre isso, o que é o sujeito que está na universidade, sujeito à ação da polícia, sujeito a estar em uma coletividade, a estar num debate com a coletividade, a em uma ação com a coletividade, ou não, ou de estar fora dessa coletividade, ou de estar diante desse capitalismo, estar diante da força que essas empreiteiras propõem para criar algo de realmente sólido, de lucro, no meio desse lugar vazio, desse lugar que é natural, ou de se propor realmente ao que é essa força repressora, essa força controladora, que é a polícia. E o que é esse sujeito diante da polícia? Porque estão todos sujeitos à polícia. A polícia aborda uns, mata outros e deixa outros passar. Deixa a Daria passar, mas mata o estudante negro no início do filme, e vai matar o rapaz no final do filme gratuitamente. Não vai falar, não vai, enfim, vai realmente no lugar de matar para controlar. E o Antonioni propõe esse contexto político para tratar novamente do que é o sujeito que está em meio a tudo isso. Como era no início dos anos 60, no final dos anos 50, quando veio a trilogia da incomunicabilidade, quando veio a Aventura, quando veio a Noite, quando veio o Eclipse, quando veio essa aristocracia italiana, essa burguesia italiana. O Antonioni, que foi muito criticado por trazer essa reflexão para a burguesia nesse cinema pós-neorrealista, enquanto o neorrealismo italiano trazia grandemente essa figura da crise, realmente, dos sujeitos que estão pobres, dos sujeitos que ficaram passando fome, que estão sofrendo pelas condições da guerra, do pós-guerra. Mas o Antonioni vem tratar do que é a burguesia, ele vem tratar do que é a aristocracia, ele vem tratar do que é realmente as pessoas com privilégios e do que há realmente essa alienação que existe em meio a isso. Então esse contexto dessa burguesia italiana nos anos 60 é abordado na trilogia da incomunicabilidade. E essa incomunicabilidade, essa cultura e esse sujeito em meio a essa cultura é algo que vai se estender por toda a filmografia do Antonioni. Inclusive nos 3 filmes que para qual ele vai ser contratado para fazer filmes em inglês. E ao contrário do Blow Up, que é um filme com uma trama de suspense e realmente de algo muito mais sólido, por dizer narrativamente, de uma narrativa, de uma ação, de um suspense que se cria pela incerteza da morte, do assassinato, que foi presenciado ou não, desse suspense que é a narrativa. Esse não é um filme que trata sobre isso, é um filme que trata sobre um momento de 2 personagens e sobre um status quo da sociedade.
É um filme que era aguardado como uma grande produção. Tem um selo da MGM como Blow Up. É um filme com muito dinheiro para ser realizado. É um filme com avião, é um filme com explosão. É uma grande produção. E o cara simplesmente disse como ele ia escrever no final do filme dele, mais que foi inventado pelo estúdio, Fuck You America. Ia passar um grande avião com uma inscrição, enfim, com uma grande fita que ia trazer com ele escrito Fuck You America. Esse ia ser o final do Zabriskie Point. Mas a MGM não deixou. Mas o grande filme é um grande foda-se América, né? É um grande foda-se. Porque é isso que o filme traz no final. É uma grande explosão. É um grande esvaziamento. É um grande se despojar da cultura. Vamos trazer algo para além da cultura. Vamos trazer algo que não seja cultural, não seja apenas esse capital, não seja apenas esse condicionamento, não seja apenas repressão policial. Ou até essa coletividade que não tem funcionado porque as pessoas não têm tido o espaço de voz, ou não têm entendido a voz do outro. Esse individualismo dominou tanto o movimento estudantil, de greve e de resistência, que não está servindo mais. O início é uma grande blá blá blá, uma grande incomunicabilidade, inclusive filmado em vários primeiros planos, em vários zooms, em vários rostos, para marcar e depois identificar apenas dois como sendo os personagens da narrativa do filme. Dois sujeitos comuns, tais como todos os estudantes que estavam no início do filme. São dois sujeitos, assim como todos eles. E ele realmente aproxima os personagens na narrativa com a maneira que ele filma, com essa teleobjetiva. O momento também que ele usa essa câmera para filmar esse deserto, esse grande espaço da cidade, esses anúncios, essa grande presença do capital na cidade. Então é uma câmera que tende a aproximar as coisas, uma câmera que tende a seguir os personagens na sua fuga e captar realmente o que é o elemento que circunda, que está ao redor dos personagens. É muito sobre seguir o personagem e estar sempre marcando o que está ao seu redor, quem está ao redor, de onde vem a polícia, de onde vem o helicóptero, até onde vai o deserto, até onde pode haver realmente esse jogo no deserto, essas muitas pessoas infinitas que podem ser naquele deserto, naquele ato. Então é um filme que realmente me marcou do momento que eu vejo como ele é atual. Eu sinto muito atual, eu sinto uma reflexão cultural, política muito atual. Eu sinto algo realmente de uma voz que pode trazer uma reflexão para a cultura, uma reflexão para a linguagem, uma reflexão para a estrutura de controle social, para o que é a polícia, para o que é o capitalismo, para o que é o domínio do capitalismo sobre um espaço que não pertence, mas parte a pertencer no momento que eu vou dominar, com a minha grande construção, que tem os bonequinhos lá, felizes da vida. E no final as mulheres lá, que parecem os bonequinhos da propaganda, também achando lindo como tá numa jacuzzi olhando para aquele Desert Valley todo. Então... Hã? É Las Vegas. Cidade cheia de anúncios, já fincado no deserto americano. Elas já estão olhando para aquilo, já querendo construir um outro, nos Zabriskie Point. Então elas já estão olhando para a extensão do deserto, mas já estão numa cidade em que não é mais aquele deserto. Aquele deserto é o horizonte, já não existe de tal maneira. Então é um filme que eu vejo realmente como algo que propôs muita coisa nos anos 70, ao contrário, na minha opinião, do que dizem as críticas. Não vejo como um filme vazio, não vejo como um filme nem sobre a contracultura, nem um filme político, mas vejo um filme que traz todas essas aproximações e que essa crítica traz a mesma resposta do que é o cinema do Antonioni, desde a trilogia da incomunicabilidade na Aventura, que também foi vaiado no Festival de Cannes, porque diziam que era um filme vazio, que não acontecia nada, mas que era um filme de tempo que movia as circunstâncias da narrativa, em que ele propunha essa reflexão cultural nesse esvaziamento. Então a mesma crítica é essa. Ele faz um cinema alienado para tratar de uma alienação. Não um cinema alienado, um cinema que propõe investigar o que é essa alienação do sujeito, o que é essa crise cultural, o que é essa coletividade, o que é esse individual, o que é essa crise de lugar nos filmes dos anos 60, até a trilogia da incomunicabilidade, em que no meio urbano da burguesia italiana não há mais essa sustentação, há essa ruptura do sujeito que anda à deriva no meio de toda essa condição. E nesse filme, o que é
um outro lugar, senão o espaço da cultura, o espaço da cidade, o espaço realmente em que eles se encontram no início do filme, que vão se encontrar, em que ela vai estar no final do filme para planejar novamente a expansão desse espaço. Então eu penso que é um filme realmente que trata sobre cultura, sobre espaço, sobre as paisagens e como habitá-las, o que é possível habitar nessas paisagens, o que é possível criar em meio a esse espaço. Seja ele um meio de civilização em que é possível criar uma organização de uma coletividade que fala. Seja um espaço deserto em que é possível criar novas estruturas, seja de lucro, seja de habitação, ou seja de expressão de algo para além da cultura, de algo realmente além da linguagem, além dessa proposição moderna da cidade. Mais uma vez uma crise da modernidade, mais uma vez uma crise do sujeito. Só que traz isso para os Estados Unidos do início dos anos 70. Poderia ser tal como um dos filmes da nova Hollywood, com sujeitos rebeldes também, que também andavam à deriva, também iam para desertos, também iam contra as normas, também iam em embate com a polícia, também eram criminosos, como Sem Destino, como Terra de Ninguém, do Terrence Malick, como vários filmes que vão estar no início dos anos 70, nessa nova Hollywood, nesse cinema de autor americano, que também propõe essa crise, nessa contracultura norte-americana e tratar desses seus personagens. Mas não é um filme sobre heróis, é um filme sobre um sujeito que está nesse contexto, mas que não dá nenhum tiro, mas que ele é levado pelas circunstâncias, e pelas circunstâncias sociais, e pelas circunstâncias do tempo, que é a principal premissa do cinema moderno nesse filme do Antonioni. Pois é, a trilha sonora também é um grande ganho do filme. Tem a trilha do Pink Floyd, tem músicas do Grateful Dead. Quem faz a trilha daquele momento dos casais no deserto é o Jerry Garcia, do Grateful Dead. O Antonioni, então, eu estava pesquisando e li uma história, vou até conferir depois, que é a música L'America, do The Doors, do CD L.A. Woman. Foi feito para esse filme e o Antonioni acabou não colocando. Tal como na trilha sonora também não tá uma música que é da despedida dos dois, que é You Got the Silver, do Rolling Stones também, né? Então é também muito, muito contemporânea o filme, né? Ao mesmo tempo, momentos em que se aproxima mais de uma América mais tradicional, né? Eu sinto que no momento que eles estão no bar, toca a Tennessee Waltz, que é que é uma cultura country também, a trilha sonora, né? E que remete ao deserto, a essa cultura antiga também, daqueles senhores tomando cerveja. E também essa coisa do rock dos anos 70, né? Desse espírito de revolução que também carregava, né? Na trilha do Pink Floyd, a música do Rolling Stones, a música do The Doors, que não entrou no filme. Mas que tem, tanto quanto a direção de arte do filme, quanto o personagem do filme, a trilha sonora tem muito esse espírito do tempo, né? Nesse filme. Tal como no Blow Up também tem, né? Tem essa cultura pop muito pulsante do tempo, do final dos anos 60. Há o Jimmy Page tocando no Yardbirds. O Jimmy Page e o Jeff Beck tocando no final do filme. Sequência incrível também do Blow Up. Então é esse olhar muito de trazer para o filme e incorporar na personagem em diversos aspectos, né, o que é o espírito desse tempo, né? Então para retratar esse início dos anos 70 e tocar também essas músicas.